com 8 anos de idade, eu vi a primeira vez ler um cordel, um folheto de cordel. Aí eu fiquei encantado, maravilhado com aquilo. E daquele dia por diante eu fiquei também fazendo vela. Dê ouvido ao poeta Patativa, brasa viva, roceiro e cantador. Não me lavra o destino do seu povo, me comovo com este cantador. Patativa, poeta soberano, faz o plano na rima e no roçado. Qualquer lado faz parte do seu plano de avistar o seu povo libertado. Patativa é o poeta. Senhorzinho era meu sogro, era o pai de Inês. O pai tinha uma simplicidade que dava gosto. Tem gente que achou que o pai foi tolo porque não se aproveitou para hoje em dia a família ter o recurso, ter isso, ter aquilo. Eu achei muito bonito o papel dele. Amei, porque ele nunca foi de ambição, nunca teve ambição. Uma pessoa extremamente assim, humilde, né? Bem humilde mesmo, simples. Eu conheci Patativa, foi cantando viola ainda. Agora só que era assim, Patativa ele cantava para uma cantoria, aí ele fazia um baião de viola ali uma meia hora de baião de viola, uma cestilha, atendia alguns motos e tal, com o pessoal, com o parceiro dele, aí rapaz, largava o pau restando. Aí ficava nós tudo lá perto dele, meu pai, o menino bem pequeno lá, escutando ele já restando nesse tempo. Aí eu perdi o contato com ele assim, depois quando vim me encontrar com o Patativa novamente foi em 71. O amigo era uma figura exemplar, não era o artista, nada. Essa pessoa comum andava na rua. Ele vinha editar os cordéis, os trabalhos dele na tipografia São Francisco, uma pessoa simples. Então ele vinha, era normal, ele estar para lá recitando um poema, às vezes ficava trocando ideias com o Expedito Sebastião da Silva, né, que era poeta também. Então eles ficavam conversando e fazendo versos, né? A figura humana era um negócio passando do comum. As poesias dele mais era defendendo o camponês. Eu acho que era mais a questão de defender mesmo, né? Aquele que não tinha voz, não tinha como se defender. Então ele era o defensor do nordestino. Ele retrata a vida do trabalhador, né? O desprezo, o descaso social que tem com o trabalhador, e retrata também a ousadia do político. Patativa era um socialista. Patativa não era comunista. E ele não era comunista pela questão da religião. Era de esquerda declarado, nada de gente da direita, sem que, né? Você vê que por esse dinamismo dele, esse coração dele e tudo, aí o Tasso era içado, né? Gente da direita, mas aí vendo que o Patativa tinha nome, então fez amizade com o Patativa, acho que quis até dar um carro para ele, aí ele não aceitou, preferiu uma cadeira de balanço no lugar do carro e tal. O Fernando Henrique deu uma comenda para ele, era respeitado pelo pessoal da direita também, porque o pessoal da direita não era besta de jamais mexer com homem e se utilizava. Ele fazia os poemas, como fez vários, e tinha que escolher qual eram as pessoas que iam ouvir aquele poema, porque ele não podia recitar aí abertamente, né? Ele recitava uns poemas da ditadura, mas a gente sentia que ele não gostava muito, né? Na época da ditadura, Patativa ele podia ter sido preso. Ele não foi porque aqui no Laçaré tinha um marechal que era ordenança do Castelo Branco e também confidente do Castelo Branco. E ele admirava muito Patativa, né? Ainda veio uma ordem para ele se apresentar em Fortaleza, né? Mas quando chegou aqui, aí um cunhado desse general pegou e mandou a intimação para esse marechal. Inclusive tentaram proibir a 3 partidas. É tanto que essa poesia que ele fez, Cante Lá Que Eu Canto Cá, foi exatamente por causa disso. E a 3 partidas não foi proibida porque o Luiz Gonzaga interviu, né? O próprio Luiz Gonzaga interviu, o Luiz Gonzaga já estava muito chateado, ele disse para mim uma vez, Luiz Gonzaga,
Sabe, eu fiquei muito irritado, porque a Partida era para ter estourado maior. É um canto grande de grandeza, um canto, quer dizer, que era um canto do nosso povo, né? Então quer dizer que a Partida, ela não foi rodada muito no rádio, não foi por ela ter sido ser longa, 8 minutos e pouco, mas porque foi quando eclodiu a ditadura, que ela foi gravada no dia 18 de janeiro de 64, né? Eles entraram no estúdio. Aí em março, quando o disco começou foi prensado e tal, que todo o disco nordestino começava a circular em março, porque tinha as músicas juninas para fazer, né? Então, a Partida não foi rodada, né? Aí preferiram rodar no mesmo disco, o nome é o disco Partida, preferiram rodar a música do Zé Marcolino, que foi a Sala de Reboco, até que por isso que a Sala de Reboco estourou, e ainda hoje é conhecidíssima, né? Olha, Porque as poesias, assim, a melhor é aquela que está recitando na hora. A Triste Partida, essa... É que todas que estão recitando naquele momento. Essa é boa porque essa é o hino da seca, né? Partida é a única poesia moderna que Patativa escreveu. Ele fez uma poesia moderna nos moldes que os poetas modernos escrevem, né? Aquela linguagem direta, né? Tirou o quê? Tirou primeiro, descaracterizou ela da escola romântica, que ele gostou de trabalhar muito na sua estrutura, né? Que é a primeira pessoa, né? Ele retirou, né? Ele colocou ela dentro de uma estrutura e ele dividiu e fez a Triste Partida toda metrificada do começo até o fim, com as tônicas, aqueles versos de 11 sílabas, com as tônicas na segunda, na quinta, na oitava e na 11ª. E nos versos mais curtos, as tônicas na segunda e na quinta, e outra coisa, do começo até o fim. O terceiro verso com o sexto, todos eles em oxígeno, até terminar. Ó, aqui vamos medir aqui, ó. Setembro passou, ó, quinto, ó, com 8, oitava, e novembro, dessa primeira, ó. Aqui a segunda, já tão, segunda, em dezembro, meu Deus, que é de nós. Aí vamos para a grandona. Assim falo pobre do seco nordeste. As pequenas, com medo da peste e da fome feroz. Ele fez isso aí de propósito. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste e da fome feroz. E ele era mais da literatura que propriamente do cordel. Patativa não era analfabeto, não era intelectual, era um autodidata. Escrevia com a letrinha bem engarrachada. A letra dele, porque ele só fez até o segundo ano, eu acho que nem completo esse segundo ano. Patativa, ele estudou versificação polícia, ele lia tudo. Ele leu os Lusíadas. Não existe ninguém no mundo que consiga metrificar uma poesia, vamos dizer, o Purgatório, Inferno e Paraíso. Quem consiga metrificar uma poesia daquela ali, isso é um analfabeto. Patativa estudou, é tanto que ele sabia, ele estudou metrificação, no tratado de versificação da língua portuguesa, que é do Olavo Bilac, aquele poeta que morreu dele, como é, o Guimarães Passos, né? Poesia concreta para ele não existia, poesia tinha que ter rima. Os sonetos eram de uma métrica extraordinária, né? Se você pegar o poeta popular para ele fazer um soneto ali, não é tão fácil. Patativa era uma máquina de fazer verso mesmo, né? E Patativa ele não errava, nem métrica, nem tônicas, nem nada, nem rima, ele não errava não. Ele era, isso aí ele foi realmente... Mesmo ele sendo divulgado, já tendo conseguido ganhar alguma grana, ter algum dinheiro, ele não desprezou as suas origens, né? Patativa foi fiel à própria linguagem, porque Patativa escreveu numa linguagem matuta, mas ele não criou não. Ele foi fiel àquela linguagem ali. E Patativa foi tão fiel que é tanto que quando a língua foi evoluindo, as pessoas foram conhecendo mais a língua portuguesa, falando menos nessa linguagem cabocla, ele também foi acompanhando, né? O Patativa, aquela linguagem que ele usava era proposital, e ele foi muito fiel, porque ele também fez na primeira edição e na segunda edição do Inspiração Nordestina,
ele fez um elucidário, né? Dizendo o que eram aquelas palavras, As palavras né? significavam. Agora, logicamente, ele ia produzindo, com a evolução da linguagem, né? Ele também procurava retirar aquela linguagem pesada, aquelas palavras, né? Da linguagem cabocla e substituindo, né? É tanto que já no final você vê que a poesia dele é mais bem com a linguagem popular. Quem transcrevia a poesia dele? A primeira edição do livro dele, Inspiração? que ele datilografou, foi um filho do Leonardo Mota, que era gerente do Banco do Brasil no Crato, chama-se Moacir Mota. A segunda edição, eu não sei quem foi que datilografou, que é apenas um complemento, chama Cantos de Patativa, onde é uma poesia popular muito engraçada, uma do Diabo, que ele não colocou no Canto Lá, o Canto Cá, né? Quando foi para organizar o Canto Lá, o Canto Cá, foi lá na Fundação Padre Biapina. Teve uma menina lá, a professora, com o nome do Diabo da Véu. Eu conversei com ela. Ela datilografou lá, né? Aí foi, naquela época, a dificuldade, mandava pelo correio para Petrópolis. Lá, o pessoal linotipava, que era no linotipo, né? Tirava as provas, mandava para Patativa, né? E Patativa olhava, ainda ficou muito vezes. E a coisa incrível, inacreditável, qualquer trabalho que tivesse nesses livros que ele publicou, ele sabia de cor. Meu amigo, um livro de 300 páginas, 400 páginas, você abria aqui e dizia Patativa, tal poema aqui, saído. Não esquecia um verso sequer, então ele era uma máquina, é uma coisa fora do comum, que eu nunca vi. Eu fiquei muito abismado com a forma como ele tratava os versos e como ele conseguia lembrar de versos, e ele lembrava de tudo, né? Eu achei incrível aquilo. Começava a recitar um poema que tinha o quê? Um cordel de 40 páginas, né? Então era uma quantidade enorme de versos. E a gente não via que ele não fugia, não esquecia de uma vírgula do que ele fez, né? Então aquilo me impressionou muito. Ele respirava a poesia, né? Ele conversava, proseando, ele já estava aqui conversando com você, já jogava um mote, sem você nem saber o que é ou perceber. Patativa, ele é poeta popular e clássico, ele é universal. Eu vejo ele com um peso muito grande regional, mas com uma visão universal muito, muito grande, né? Eu acho que a visão dele era universal, não era coisa de só ter aquela cultura popular e tal, né? Ele era além do popular, muito, muito além. O Patativa era a gente pode dizer, era um homem da roça, mas era um homem da roça muito inteligente. Falava do homem da roça e ao mesmo tempo falava da evolução do planeta, da informatização do planeta. E outra, ele veio ser mais valorizado mesmo depois que souberam que ele estava sendo estudado Na França. Quanto a isso, tem um francês conhecido, de estudioso de cordel, chamado Raimundo Cantel. Quando eu estive na França em 86, aí ele falou para mim, esse meu camarada, a coisa mais incrível que tem no planeta, não tem nenhum segmento, nenhum cientista que chegue aos pés do poeta popular, do violeiro de improviso. Não chega. Então ele respeitava isso. Eu digo, como? Ele disse, a velocidade de raciocínio em qualquer tema e metrificado, então é uma coisa que, sabe, ninguém pode se comparar. A coisa mais incrível que existe no planeta é o poeta de improviso. Ele foi muito mais querido do pessoal de Juazeiro, de Crato, de Fortaleza, do que do pessoal de Assaré. Muito mais. O Patativa era um dos pobres, mais pobres financeiramente, da Serra de Santana. A família dele não se envergonha disso. Então era o que ele tinha. A parte financeira é outro detalhe, né? Mas era aquela pessoa feliz. Sim. Todo dia, às 6 da manhã, ele tomava o cafezinho dele em casa, botava uma enxada no ombro e passava aqui. A roça dele era aqui, perto das nossas, né? Às vezes a gente, tudo na roça, quando encostava na cerca, assim, conversava um com o outro,
E ali acompanhava, atrás de Patativa, Inês, Geraldo vivia lá pro Rio. Inês, a Miriam, o João e o Afonso. O Pedro e a Lúcia eram mais novos. Essa fileira de gente atrás dele, ele com a enxada no ombro, a cabaça, né? E os outros também. Iam lá. Quando era 11 horas, estava de volta. Pegava um feijãozinho, meio-dia, descansava um pouco, voltava. E assim foi a vida dele. O negócio dele era roça. E conversar com o povo dele aqui, aquele povo do nível dele. Aí quando apareceu uma cantoria, João Alexandre e Antônio Maracajá. Não sei se Antônio Maracajá era de Iguatu. Aí ele ia passar a cantoria 5 da tarde. E Patativa viciado na cantoria. Quando era naquela hora certa, eles estavam catando, eu ainda lembro, catando uma fava ali. Amarrava o lençol que estava a cabaça dentro da trouxa de fava, né? Ele vinha com vontade de assistir a cantoria, ele pegava a cabaça que estava dentro da trouxa de fava. Quando ele chegava em casa, aí naquela janela lá era uma porta. E do outro lado tinha um caixão, aberto só a porta de cima. Quando ele chegava, de lá mesmo, ele tirava lá dentro do caixão, quebrava a cabaça. Aí vinha para assistir a cantoria. Também ele não dava notícia se tinha quebrado a cabaça. Preocupado com a cantoria, vinha assistir, que o rádio era aqui, ele não tinha rádio. Aí assistia, quando era no outro dia, caçar a cabaça para ir para a roça. Quando achava a cabaça estava quebrada. Quando Luiz Gonzaga veio aí para Assaré, ela estava na igreja quando ele chegou. Aí ele disse: Patativa, quero conhecer sua esposa. Aí o pai mandou o recado para ela, mas ela já vinha saindo da igreja. Quando ela foi entrando, Luiz Gonzaga foi logo cantando: é pequenina, miudinha, quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. Aquilo ali para ela foi uma morte. Eu lembro de quando eu fui gravar o disco com ele lá, 80 anos de luz, aconteceu o seguinte: compraram a passagem dele pra noite. Quando eu fui comprar a minha com ele, aí a moça disse: não tem mais passagem. Eu disse: mas rapaz, eu preciso viajar com ele, não posso deixar o Patativa só. Ele, não dá para ele viajar só de jeito nenhum. Para ir no banheiro, para subir, para descer, e era a responsabilidade minha. Eu digo: minha amiga, eu vou em pé no ônibus, mas eu não posso deixar ele só não. Ele já veio aqui na marra, que ele não gosta muito de negócio de viagem não. A dona disse: pois não tem passagem. Eu depois então pode deixar que eu vou e subo no ônibus. Assim eu fiz, né? Aí me toquei lá por dentro, aí o ônibus partiu, eu digo, olhei, tinha uns 10 passageiros dentro do ônibus. Eu digo: não, é porque vamos subir na próxima, quem vai subir vai lotar esse ônibus aí. Chega na próxima, ninguém, só uma pessoinha só. Depois, no meio da viagem, o ônibus quase vazio, só tinha umas 10, 12 pessoas. Aí Patativa tá ali, dormiu, já tinha dormido, do lado dele. Aí ele disse: eu quero ir na casinha, do banheiro. Eu quero ir na casinha. Eu digo: vamos na casinha. Aí levei ele até o banheiro, aqui esperando ele sair, né? Ele saiu, já saiu com um verso. Tava cagando e aqui, quando ele saiu, ele já foi saindo aqui. Eu pegando ele aqui, ele disse que eu já vi tudo no mundo, aí disse um bocado de coisa, né? A roda grande passar na pequena, formiga derrubar elefante, não sei o que, um bocado de coisa que é impossível, né? Ele disse: só que aqui nesse ônibus alguma coisa me pasma, que eu nunca vi, foi um ônibus com passageiro fantasma. Quando surgiu aquela usina Costa e Filho ali no Barbalha, aí o dono da usina, o dono encarregado, pediu a Vicelma: arruma uma pessoa para fazer uma poesia para incentivar os plantadores de cana. Vicelma não conhecia ainda Patativa, mas ele lembrou-se, já tinha visto falar, e disse: isso é Patativa. Aí Vicelma disse: Patativa, eu vim aqui para você fazer uma poesia sobre a usina Manuel Costa Filho, incentivando o povo a plantar cana. Ele disse: e o senhor diga o preço da poesia. Ele disse: Vicelma, eu não vou desvirtuar meu poema, que é Engenho de Ferro.
Podia chegar o dinheiro que chegasse, ele não faria, porque ele ia desmentir o que tinha dito no Engenho de Ferro, né? E o dinheiro para ele não era vantagem, não. A vantagem é, como ele disse, a vantagem era a palavra dele, né? Sempre viveu dessa... Não fez. Morreu, não, fez não. Morreu pobre, mas morreu como homem. Ele não cantou a vida de ninguém. Por dizer, ele cantou a vida do Roceiro, ele cantou a vida dele. Patativa tinha um cumbuco, velho, nós chamávamos um cumbuco, né? Porque violãozinho. Ele foi, o Miguel Arraes, que ainda é parente da gente, convidou. Patativa, eu quero que você venha um festival de violeiro aqui no Recife. Parece que foi em 62, noite de São João. Aí o Miguel, nessa época, era prefeito do Recife. Aí ele foi, não levou viola. Chegou lá e disse, Patativa, cadê a viola? Não trouxe não. Aí ele chamou o outro, vá com Patativa comprar uma viola. Aí levaram lá. Chegou lá na loja, tinha uma viola e o cabo disse, tá com aquela viola dali. Essa daqui, 7 bocas, toda amarela. Ele disse, não, que isso, homem? Quem enfeita a viola é o repente. Tá, essa preta, aí tem uma viola velha preta que ainda tá no memorial. Traga essa daí. Mas Patativa, sim, essa daqui, se eu não cantar, aquela também não serve. Aí foi, cantou com a viola, tirou o primeiro lugar. Aí quando veio o Miguel, pode levar, a viola é sua, ele nunca comprou outra viola. Aí Anacleto foi, comprou uma viola de 7 bocas, uma beleza de viola. Aí disse, Patativa, o que é que diz da minha viola? Ele disse, tá parecido uma mulher bonita casada com cabra sem vergonha. Você sabia, né? Parece uma mulher bonita casada com cabra sem vergonha. O poeta e o passarinho são ricos de inteligência, simples como a natureza, eternos como a ciência, estrelas da liberdade, peregrinos da inocência. Herdeiro e da providência, um no chão, outro voando, um pena com tanta pena, outro sem pena penando, um canta cheio de pena, outro sem pena cantando. O poeta sofre quando vê um pobre canarinho nas grades de uma gaiola sem ter direito a seu ninho. São irmãos no sentimento, o poeta e o passarinho. Estava uns 8 dias, não era, para ele falecer. Depois que ele chegou de Crato, depois que ele fez o Crato, aí, rapaz, a estadia dele lá no hospital atrapalhou muito. Trabalhou. Logo, foi se agravando, porque o problema dele, ele saiu daí do Assaré, regular, mas o problema foi se agravando, não é? O medicamento que arrumaram para ele não resolveu a situação dele, né? Aí o problema dele foi se agravando, se agravando. É tanto que a gente tem a impressão, eu mais os meninos dele, nós temos uma impressão que ele sofreu foi um tipo de trombose, viu? Porque foi só com quem pareceu. Os médicos não, os médicos dizem que é outra coisa. Porque disseram que era o quê, os médicos? Os médicos disseram que era uma insuficiência respiratória. Por causa do cigarro? Por causa do cigarro. Mas ali não houve jeito não, ali foi no sistema de uma trombose que deu nele. Porque ele perdeu o sentido assim, tão rápido, não é? Uhum. Ele faleceu no Crato mesmo? Não, no Assaré. No Assaré, em casa? Assaré. Foi, em casa. Foi em casa. Ele era direto pedindo para vir para casa. Direto. Até que o doutor disse, sabe? Pode levar, hein? Quando ele sentiu essa crise, aí levaram para o hospital. Aí o negócio foi se agravando. Dia a dia, né? Mondinho, naquela época, o secretário, eu não estou lembrado o nome. Nilton Almeida. Sim, Nilton Almeida. Pediu uma poesia a ele. Aí ele disse, tá bom. Aí foi mesmo na época que ele adoeceu e a gente levou ele para o Crato. Lá no Crato ele dizia, minha filha, e a poesia de Nilton Almeida? Eu não estou mais acertando para fazer. Ele recitava 2 linhas e dizia, eu quero que você vá escrevendo, ele deitado na cama.
Aí eu pegava um papel e uma lapiseira. Mas quando ele dizia essas duas linhas, aí dizia, ah, meu Deus, se acabou, eu não estou mais sabendo. Eu, pai, desde quando o senhor melhorar, não fique preocupado não, que tem tempo. Não tem não, minha filha, não vai ter tempo para isso não. Aí eu dizia, tem. Ele pelejou demais, é tanto que eu tenho uma impressão que a piora dele foi dele forçar muito a mente por causa dessa poesia. Quando foi para ele ir para o hospital, ele parece que ele passou a noite acordado, pensando nessa poesia. Foi. Em fazer essa poesia, mas não acertava mais.